Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todas e Boa todos noite. presentes. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Eu sou Jéssica Reis, sou bacharel em Ciências Contábeis pela UFBA. Essa é a NAP, não sei se vocês a conhecem. Vai ser a monitora das nossas próximas 4 aulas. Então, que precisarem, qualquer dúvida, intermediação, podem falar com a NAP. NAP quer dar algum recado antes de eu iniciar? Pronto. Não, hoje não temos recados, está tranquilo, pode seguir. Certo. Então, gente, para mim é um desafio dar aula online, né? Eu confesso que não gosto muito, prefiro sentir o calor humano, se assim posso dizer. Então, gostaria de pedir que quem pudesse sentir à vontade, abram as câmeras, para a gente, né, se conhecer um pouco, pelo menos visualmente, à distância. A proposta de hoje, então, vou dar aula para vocês de estratégias de precificação. Já soube que é uma disciplina que vocês estão ansiosos e ansiosas para. Teve uma demanda, né, uma solicitação para que a disciplina acontecesse, e cá estamos nós. Espero que eu possa ajudar vocês da melhor forma. Se eu conseguir fazer vocês repensarem um pouco, né, o negócio de vocês, com certeza eu vou estar ajudando nesse processo de precificação. Estou me colocando disponível para qualquer dúvida, eventualidade, vocês podem, vou deixar meu e-mail, meu contato no chat, que está rodando aqui, eu estou com, não sei o que é que está acontecendo hoje, meu Hotmail não queria abrir, o chat está aqui, mas eu posso passar para a Napê e ela pode colocar também aí nas mensagens. Então, a proposta de hoje, gente, é que a gente se conheça um pouco, nossa perspectiva de negócio, e eu vou apresentar o programa para vocês. Por quê? A minha ideia é trabalhar alguns conceitos antes de entrar de fato na precificação, porque vocês vão perceber e vão entender, assim espero, até o final das aulas, que precificar não existe uma fórmula mágica, uma receita de bolo para fazer uma precificação. Então, a melhor forma de precificar os nossos produtos, os nossos serviços, é justamente entendendo ao máximo os processos do nosso negócio, onde a gente está aplicando nossos recursos, em qual âmbito do nosso negócio esses recursos não estão dando o retorno esperado, quais processos a gente precisa passar, tanto de logística, quanto de produção, quanto de compra de insumo, enfim, a gente vai ver isso com mais calma, gradativamente, mas a ideia de se fazer uma boa precificação é justamente partir do pressuposto que a gente entende bem os processos do nosso negócio, como a gente está aplicando os nossos recursos e como esses recursos não estão nos remunerando. Então, a minha proposta hoje é compartilhar um pouco das minhas perspectivas, da minha proposta de ementa, para que vocês também me deem um retorno quanto às expectativas de vocês. Porque, ao decorrer da minha experiência como educadora social dentro desses projetos voltados para a área de gestão financeira, existem alguns níveis de organização, alguns mais elaborados, projetos ainda em elaboração, no campo das ideias, outros melhor estruturados, né, já com um mínimo de controle financeiro, outros com controle financeiro já mais elaborado. Então, eu não pretendo trazer, a ideia não é trazer uma ementa inflexível, já rígida, pronta, que não haja possibilidade de mudanças, porque eu espero mesmo contribuir com as dúvidas de vocês, né, individualmente. Eu sei que não vai ter um atendimento personalizado, mas que com essa troca de perspectivas a gente possa chegar num equilíbrio, tanto do meu conteúdo quanto as expectativas de vocês, certo? Eu formei na UFBA em 2016, estou, nesse momento, há alguns anos, como educadora social para essa área de gestão financeira, de precificação, gestão de negócios. Estou disponível
para eventuais dúvidas, porque o processo de precificação também não é um processo simples, não é algo que a gente vai aprender por completo em 4 dias. Então, a proposta é que vocês, à medida que eu vá apresentando alguns conceitos, algumas perspectivas, né, alguns fatores que são essenciais nesse processo de precificação, gostaria de pedir que vocês fossem, assim, nosso primeiro acordo, e quero ver como é que vocês, né, encaram isso, mas que à medida que eu for falando sobre algumas coisas, que vocês façam anotações sobre o negócio de vocês. Ou seja, quais são os insumos que vocês precisam para produzir ou para prestar serviço. Se tiverem um portfólio de produtos que especifique o que cada produto utiliza, qual tempo você demora para quem produz, né? Desculpe, para produzir aquele produto ou para prestar aquele serviço, quais são seus principais fornecedores, qual o perfil do seu cliente, quais os objetivos do seu negócio, porque a ideia é que a gente vá acumulando alguns conceitos, alguns conhecimentos específicos de gestão e planejamento empresarial, bem como os principais componentes, né, que estão agregados a esse preço de venda ou preço de prestação de serviço, para que provavelmente na penúltima e na última aula mais certamente, a gente comece com uma parte mais teórica, mas que no segundo momento da aula, ou na segunda hora, enfim, vai depender de como essas aulas caminharem, eu consiga entrar numa perspectiva de tirar algumas dúvidas. Olha, Jéssica, eu estou travando para conseguir achar o meu custo unitário do produto, ou eu estou travando para fazer o rateio das minhas despesas fixas, que a gente tem uma troca, apesar de estarmos longe, né? Mas que eu consiga, de fato, que a gente consiga avançar nesse olhar que a gente tem sobre o preço dos nossos produtos ou serviços, certo? Então, a ideia de hoje é que vocês se apresentem, quem se sentir à vontade, óbvio, não é uma obrigação, mas para mim é importante conhecer pelo menos o negócio de vocês, entender qual é a proposta de negócio de vocês, para eu conseguir trazer dados e trazer estudos de caso, trazer informações, direcionar melhor o conteúdo das nossas aulas. Pode falar, Carmen Lúcia. Olá, gente. Meu nome é Carmen Lúcia. Eu trabalho com bijuterias artesanais. Eu uso vários materiais, desde miçanga, metais banhados, até resina. Eu faço aqueles chaveirinhos de letra. E aí a gente usa o metal, a resina, o produtozinho de colocar na resina. Faço terços, faço colares de sementes, diversas coisas. Meu foco é em acessórios, né? Aí dizem que quem faz muita coisa não faz nada. A lojinha tá no Instagram, é a Miss Sanjux. Ela era de minha filha, mas minha filha desistiu, não quis mais, e uma coisa que eu gosto, fui eu que dei a ideia dela fazer, então eu estou continuando. Preciso ainda como é que eu posso me organizar, na verdade, porque eu sou CLT, trabalho o dia todo, só tenho os finais de semana, mas eu quero participar de feiras, quero vender mais um pouquinho, até ensinar, se for o caso, mas esse curso que a gente está aqui fazendo agora, para mim vai ser importante, porque eu tenho, como é que eu posso dizer, não é competidor nem rival. Essas lojas que vendem miçangas, essas lojas vendem por muito barato. Então, para mim é um desafio. Essa semana mesmo eu estava vendo no Instagram uma participante de uma feira que ela está vendendo várias peças a R$ 5. Esse valor para mim é inviável pelo material que eu uso. Eu compro material não só aqui em Salvador, na Carlos Gomes,
mas eu peço material também de fora. Tenho materiais com as sementes, muita semente que vem de uma pessoa que vende lá em São Paulo, eu peço, então pago frete, não são baratinhas, né? São sementes diferentes, não são só açaí, que açaí eu consigo achar aqui em Salvador. São vários tipos de sementes. Pérolas de vidro eu compro fora, e eu não acho que não é muito comum a gente encontrar. Então, essas lojas que vendem baratinho, para mim, é um concorrente que me impacta demais para eu precificar minhas peças, entendeu? Por isso eu quero ter uma ajuda, porque eu pago muito frete. Eu não compro só o material aqui em Salvador, compro de fora também. Então, eu preciso muito da sua ajuda, Jéssica, para me ajudar nessa precificação, tá bom? Legal, Carmen. Vocês estão com retorno? Eu acho que foi o áudio de Carmen que estava aberto. É interessante a sua fala, porque eu acabei de vir de uma turma em Bom Jesus dos Passos, e eles têm um problema muito grande com logística. Então, o que é que a gente precisa pensar sobre peças, né? Existe um tipo de precificação, que é uma precificação a partir da percepção de valor. Então, uma coisa é a gente fazer bijuterias e trabalhar com peças, por exemplo, de maneira uniforme. Outra coisa é a gente ter uma personalização daquela peça, é ter uma pedra específica, é agir de acordo com o desejo do cliente, por exemplo. Então, nesse caso, Carmen, precificação e marketing estão totalmente atreladas. Então, eu já quero indicar para vocês a aula do professor Vinícius, que é maravilhoso. Então, precificar ou fazer marketing sem pensar em uma ou outra variável é algo muito difícil. Pensar nas possibilidades de logística também, fazer um controle financeiro efetivo, quais são os produtos que mais saem, se você deve aproveitar a promoção, se vale a pena comprar mais ou menos, segurar a onda de uma produção, por exemplo, ou se deve aproveitar para estocar uma quantidade X de matéria-prima, para que você não fique pagando frete em demasia, e isso vai encarecer o seu produto de alguma maneira, porque a gente vai ver que é um componente do preço de venda. Então, são aspectos gerenciais, qualitativos, mas que se transformam em aspectos quantitativos. Então, pensar em qual é o cliente que está disposto a pagar por determinado produto, se comparado a grandes empresas. Então, quando a gente precifica, a gente não precifica somente, e a gente vai ver isso, por exemplo, vou comparar o meu preço com o preço de qualquer mercador de bijuteria, não. Quando a gente pensa na possibilidade de produzir especificamente produtos exclusivos, com materiais que não são fáceis de achar no nosso contexto, tudo isso vai agregando valor ao seu produto. Então, quando a gente pensa em comparar o nosso produto ou precificar a partir da concorrência, a gente precisa encontrar concorrentes à altura, né, que produzam com o mesmo material, com o mesmo produto, com o mesmo estilo, com o mesmo que eu digo assim, né, em situação de competitividade e semelhança. E isso perpassa muito pelo marketing. Então, por que eu gosto de frisar bastante a ideia de que é preciso conhecer aquilo que a gente está fazendo, os processos de fato, porque a gente precisa criar nesse cliente, nessa demanda, essa percepção de valor sobre o nosso produto. Então, entender que o meu produto é diferenciado, que se diferencia diante dos que são oferecidos no mercado por grandes empresas que muitas vezes não têm uma personalização específica, material é inferior, não tem uma diversidade de insumos, enfim, existem várias variáveis, e isso a gente vai adaptar a cada contexto, mas a gente vai conversar sobre algumas coisas do tipo, e de antemão já percebo que a sua estratégia tem que estar muito alinhada ao marketing, porque, como você disse, né, comprar na mesma rua, na Avenida 7, na Carlos Gomes, enfim, que a gente compra um insumo para produzir, a gente já acha não sei quantas lojas que vendem produtos similares ao nosso. E aí, o que é que vai fazer esse cliente deixar de comprar em uma determinada loja para comprar na nossa mão? Esse entendimento dos processos e, principalmente, lógico, né? Diminuir custos para maximizar nossos lucros
E isso envolve todos esses aspectos que você falou, né, de logística, de entender que uma peça vale mais do que outra, porque tem um produto que não é achado com tanta facilidade, uma personalização de um acessório que é diferente das produções em massa das lojas, né? Existe um padrão de produção e que e estilo, isso é muito importante, gente. Muitas vezes a gente vê um negócio dando certo, e eu falo isso porque eu também sou microempreendedora, também estou nesse local. O meu produto é um produto que é um pouco diferenciado diante do processo de precificação. Por exemplo, eu vendo plantas, então, para eu precificar, eu tenho possibilidades que muitas vezes a sua produção não permite, porque eu posso fazer mudas, tem plantas que são mais resistentes que outras, eu gasto às vezes pouco para duplicar, triplicar, quadriplicar a minha margem de lucro. Tem plantas que me dá margem de eu aplicar 100%, e isso é quase que inviável, né? Dentro do mercado competitivo. 50% já é algo muito difícil, a gente vai ver. E eu consigo fazer isso com alguns produtos. Mas partindo desse local, já que a gente vai fazer vai participar de toda a cadeia produtiva, né? Desde a compra dos insumos até a produção, até o marketing, enfim, é preciso controlar bastante essas variáveis para que a gente consiga entender qual aplicação, como é que a gente está aplicando o nosso recurso, onde é que a gente pode diminuir os nossos custos, como é que a gente pode otimizar nossas entregas, as nossas vendas, o nosso marketing. Então, espero que eu possa contribuir, de fato, com a alavancagem do seu negócio, tá, Carmen? Obrigada pela fala. Acho que Anderson levantou a mão também, né? Seu microfone está desligado, Anderson. Olá, boa noite. Boa Tudo bem? noite. Bom, meu nome é Anderson, e eu sou formado em marketing, então eu estava vendo você trazer umas dicas para a colega sobre marketing, e é realmente extremamente importante a gente associar marketing ao valor do produto. E precificação é um grande desafio, porque a gente tem diversas formas, como você mesmo colocou, e eu tenho um produto que é chamado Grude, que são ímãs de arte colecionáveis. Não sei se vocês estão vendo. Bom, uma breve história do meu produto é que, quando eu comecei a fazer análise dele de mercado e quando eu comecei, de fato, a entender como ele funcionaria, no primeiro momento, eu tinha pensado em ter um fornecedor. E aí, na análise, eu entendia que seria muito arriscado a gente depender de um fornecedor para desenvolver um produto com os valores que eu queria atribuir a eles, né? E aí, o que eu fiz? Eu parei e resolvi desenvolver o processo produtivo do meu produto. Claro que, para isso, eu já tinha um conhecimento técnico, né, por conta de trabalhar em outras áreas, de entender um pouco como é que funcionava, e eu desenvolvi toda a parte logística dele, né, de como é que ele ia funcionar, de qual era o controle de custos que eu precisava ter em relação à parte de matéria-prima que eu precisava comprar, e também a parte de que eu precisava produzir e juntar todas as partes para poder que o produto fosse construído. E aí o grande desafio no meu momento, e desde quando eu desenvolvi o projeto, o produto, era entender qual era a capacidade que o produto tinha dentro dos valores que eu agregava a ele, né, valores de conceito, né? A minha precificação é uma precificação por valor percebido, é um produto que está muito associado à arte. E aí o meu grande desafio era esse, era entender qual que era a disponibilidade do consumidor final pagar pelo meu produto, ou seja, quanto que ele pagaria a mais pelo meu produto para eu não cobrar menos por ele. E hoje o meu grande desafio é conseguir fazer uma precificação para B2B, ou seja, de empresa para empresa. Porque quando a gente vai fazer uma escala, vamos supor, eu faço um pacote de 1.000 unidades por um valor X. Aí eu vou fazer um pacote de 2.000 unidades por um valor Y. Então, nesse momento dessa precificação de volume, eu tenho uma grande dúvida como fazer essa precificação sem mexer na margem de lucro. Porque, na maioria das vezes, eu termino mexendo na margem de lucro,
onde, claro que eu vou ter um volume, eu vou ganhar mais por eu estar vendendo mais, porém eu estou ganhando menos se eu for analisar o custo unitário, né? Então, o que me trouxe para esse curso foi justamente me aprofundar nesse tema de precificação para poder jogar luz nessas dúvidas. E um grande desafio que eu acho que eu e qualquer outro pequeno microempreendedor tem, que é a gente conseguir colocar dentro do valor do produto a mão de obra, sem confundir a mão de obra com o lucro, né? Uma coisa é a mão de obra e outra coisa é o lucro que o produto vai dar. Então, por exemplo, hoje, atualmente, no meu produto, eu não tenho na minha planilha de custos, né, de insumos, né, eu não tenho o valor da mão de obra, né? E eu sei que isso é um erro, eu preciso calcular a mão de obra, por menor que ela seja, eu acho que ela tem que fazer parte da concepção de preço, né, do produto, para depois disso a gente ir ali e conseguir colocar margem de lucro. Então, meus grandes desafios durante esses dias que a gente vai estar em aula são esses: precificação B2B e conseguir agregar o valor da mão de obra para que, né, o trabalho desenvolvido pelo pequeno empreendedor, que sou eu, seja remunerativo, independente do lucro. Então, eu acho que, como a gente sabe que o dinheiro vai no final para o mesmo destino, eu acho que a gente termina sendo negligente e não inserir a mão de obra na produção do produto. Perfeito, Anderson, perfeito. A gente vai falar sobre... Boa noite, gente. Desculpa, entrei atrasada, mas estou aqui, viu, Lucilene? Viu, Lucilene? Bem-vinda. Obrigada. Muito interessante a fala de Anderson, porque ele já está, como eu falei, né, ele já está num processo de produção, entende as questões dele, né, onde é que estão os principais entraves, e já veio no foco. Então, é interessante pensar, Anderson, antes da gente entrar especificamente em assuntos, a gente vai trabalhar um pouquinho, e é como eu disse, né, o tempo é um desafio para a gente, é um inimigo, porque assim como tem negócios que estão bem organizados, tem negócios que são muito incipientes. Então, interessante para mim é que vocês reflitam um pouco sobre como estão sendo essas práticas de produção. Muito, muito verdade, isso que você falou, né? Quando a gente confunde, quando a gente não tem funcionários, quando nós somos mentor, gestor, produtor, divulgador, a gente tem uma dificuldade, eu percebo isso, né, em embutir a mão de obra, mas é extremamente necessário, porque é o tempo que a gente deixa de produzir e ganhar dinheiro com outras produções, com outras atividades. E vai incluir o nosso Prolabore, de alguma maneira, porque a gente não está pagando funcionário, a gente precisa se remunerar. E muito legal a sua ideia, né? O nome do negócio, eu gostei muito, Grude. Eu queria entender se, assim, é impressão, se você produz mais, por exemplo, com energia, é o quê? Produção com energia, você usa energia elétrica diretamente na produção, para comprar insumo, você tem desconto, porque, assim, para você não mexer nessa margem de lucro, de fato, ou você teria que ter uma margem de lucro que já previsse esses descontos em grandes volumes duplicados, porque também tem essa questão. A nossa remuneração, a nossa lucratividade vai depender muito do nosso objetivo no momento. Então, por exemplo, muitas vezes a gente precisa de um capital de giro. Então, a gente precisa pensar nesse produto enquanto remuneração através de uma margem de lucro fixa e específica, por exemplo, mas também pensar nessa rotatividade de produção no nosso capital de giro. Então, pensar, por exemplo, nessa diminuição de custos através de negociação com fornecedor, negociação de transporte, estocagem de insumo, enfim, redução de custos de alguma maneira, seria um caminho viável para você não mexer na sua margem de lucro quando você tiver grandes volumes de venda, assim como estabelecer, por exemplo, uma relação de... Por exemplo, você já tem uma margem de lucro que te remunera, por exemplo, a gente vai ver um conceito chamado ponto de equilíbrio, que é a quantidade mínima que a gente precisa produzir para pagar pelo menos os nossos custos. Quando você estabelecer a precificação para montantes, volume de produção menores, você tem uma margem
para que você consiga estabelecer esse desconto quando você produzir grandes volumes. Ou seja, eu tenho a pretensão de ter 30% da minha remuneração. Qual a minha produção mínima para que isso se estabeleça? E como eu posso estabelecer uma margem, sei lá, um pouquinho maior, em alguns casos, para que, de alguma maneira, eu dê um desconto, eu possa dar um desconto em grandes produções. Porque eu penso o seguinte, quando a gente deixa de ganhar, eu tive até uma aluna que me falou, professora, eu fui para um curso e eu vi, é real mesmo que promoção é sempre ruim? Estabelecer promoções, promover promoções é ruim? Eu falo, não, depende da perspectiva. Existe uma perspectiva que é uma meta X de retorno, mas existe uma perspectiva de prospecção de clientes, existe uma perspectiva de se estabelecer no mercado, existe uma perspectiva de alcançar outros nichos, então isso vai depender muito do que você espera que aquele produto te dê de retorno. Então, essas dúvidas a gente vai tentar sanar no decorrer das aulas, vamos ter aulas específicas para falar de mão de obra, por exemplo, que é um componente importantíssimo e a gente esquece de fazer isso, pensando em perspectivas básicas, seja piso salarial de um designer, eu queria que você depois me explicasse, fizesse essa troca de como é esse processo, por isso que eu peço que vocês anotem, né, no decorrer das aulas, o que é que vocês precisam de insumo, quais são os processos que vocês passam para poder o produto sair pronto para a venda, para que a gente consiga ir adaptando esse fluxo de gestão de custos. Pelo que eu vi, você já tem esse controle mais ou menos feito, mas para maximizar lucros, normalmente, principalmente microempreendedores, a ideia é minimizar custos. Então, fazer esse estudo. Existem alguns produtos que nos remuneram menos, mas que ajudam no nosso capital de giro. O que é que eu vou investir? Onde é que eu estou fazendo esse marketing? Que tipo de marketing eu estou fazendo? Quais parcerias eu estou estabelecendo? Porque tudo isso vai te dar uma margem de lucro que seja mais fixa, mais segura e que supra o que você espera de remuneração do seu negócio. São imãs impressos, Só me tira essa dúvida. Não, são imãs impressos. A gente tem, na verdade, são várias etapas dentro do processo. Então, por exemplo, para reduzir custo, a gente faz uma estocagem de produção, a gente compra um volume grande de matéria-prima. Uma das minhas matérias-primas é a manta magnética. Então, a manta magnética é uma coisa que a gente compra de um fornecedor de São Paulo. A gente conseguiu encontrar uma forma de comprar através de Amazon, Mercado Livre, onde a gente não paga frete. Só que aí, para isso, a gente também tem que comprar um volume, mas foi entendido dentro do processo de que aquele volume valia a pena, já que a gente não iria pagar o frete, aí o produto ficava mais barato. Eu faço um acompanhamento do preço da manta magnética quase que diariamente. Então, quando acontece dela ter uma promoção, eu termino comprando para poder estocar, porque cada centavo que a gente diminui no custo do produto, né, ele vai tornar a margem de lucro na frente. Então, esse é um acompanhamento que eu faço sempre, mas a gente tem várias etapas, né? A gente tem a etapa da compra da manta magnética, que é um processo. A gente tem a etapa de produção gráfica, que é um outro processo, envolve um outro fornecedor. A gente tem manuseios internos que a gente faz para que o produto seja concebido. Por exemplo, esse manuseio também é considerado dentro da margem de produto, do preço do produto. O imposto, o manuseio, né, os fornecedores, tudo isso é considerado ali no preço unitário do produto, e eu fico controlando isso, né, o tempo inteiro. E aí, como é aquela coisa de ser eu empresa, então, quando a gente entende que o resultado daquele produto, seja uma venda de 100, uma venda de 1.000, vai terminar sendo incorporado na minha renda, que também não é a estratégia correta, porque se a gente for ali pensar como empresa, né, o que você vendeu é uma coisa, mas não é seu, é da empresa, e o que é seu é seu prolabore. Né? Você pode considerar o seu prolabore e também você pode também considerar a sua mão de obra. Quando é eu empresa, está tudo muito misturado, mas quando a empresa vai crescendo, são coisas que são diferentes, né? A mão de obra está relacionada à produção do produto
ela é uma correlação do volume que você produz, né? Então, se eu produzo 1.000, ela vai ter um valor, se eu produzo 10.000, ela vai ter outro, se eu produzo 100, vai ter outro. Então, o meu negócio está muito nessa questão da escala. Eu vendo para consumidor final, então, para consumidor final, o retorno é sempre mais demorado, mas, por exemplo, eu tenho um estoque gigante para poder conseguir produzir por menos para aumentar a minha margem, entendendo que aquele estoque parado é um dinheiro que eu vou ganhar, né? Então, eu tenho uma consciência bem grande em relação a isso, mas fez parte da concepção do produto, também faz parte do entendimento da concepção de preço quando eu olho o valor unitário, né? Então, eu preciso produzir o meu produto por menos, quanto menos eu conseguir, independente do valor que eu vou trabalhar ele para o consumidor final, justamente para eu ter a margem para trabalhar B2B com uma escala de volume sem perder dinheiro, né? O que eu posso dizer é que você está no caminho certo. Está todo organizado nas ideias, pensar justamente nessa perspectiva, né, do marketing. Você é mais especialista, inclusive, do que eu, porque o que acontece? Quando a gente prospecta, e é um negócio que a gente não vê, você faz personalizados também, tipo pedidos, então, porque você quer, e você já vende para empresas ou você só vende para o consumidor final? Já vende para empresas. Então, são duas perspectivas diferentes, certo? A mão de obra, a ideia que eu te dou é pensar em calcular a mão de obra, o valor da sua hora trabalhada, seja pela perspectiva da produção, de um piso salarial, de um design, enfim, ou pelo quanto de remuneração que você precisa ganhar. Um exemplo, tem um X contas que eu preciso, porque, de fato, prolabore e mão de obra são duas coisas completamente diferentes. O seu prolabore está muito relacionado ao seu lucro, a porcentagem do lucro que vai ser remunerado o empreendedor, o gerenciador desse projeto, e a mão de obra está relacionada diretamente ao custo do seu produto. Então, quando a gente pensa no prolabore, a gente precisa diminuir esses custos o máximo possível, essa cadeia produtiva, e você está no caminho correto de pensar, né? Tem coisas que eu vou utilizar. Não vai ser um estoque que eu vou pensar num produto que não vai ter uma rotatividade. A manta magnética você vai usar em todos os seus produtos. Então, algo que se for para a empresa, for para um consumidor final, você vai estar usando de qualquer forma. Mas a questão é que, para a contabilidade, princípio contábil, dinheiro da empresa é uma coisa, dinheiro do empreendedor é outra. Pensar se, por exemplo, tentar ver a hora trabalhada, se você tivesse um funcionário para executar, a impressão você faz ou você terceiriza? A impressão é terceirizo. Pronto. Tudo isso você vai incluir no custo e pensar em que função você exerce dentro dessa empresa para calcular, nesse processo de produção, para calcular sua mão de obra trabalhada por hora. Se tem um produto que você utiliza mais tempo para produzir, enfim, conceber, prospectar clientes, oferecer, marketing, tamanho, enfim, se existem essas variações na produção, obviamente o valor da mão de obra vai ser diferenciado. E, de fato, a gente precisa embutir esse valor dentro do nosso produto final, porque senão a gente está perdendo dinheiro. Obrigada, viu, Anderson? Muito legal sua ideia. E acredito que seja boa parte das pessoas que aqui estão nesse mesmo processo, né? De entender mão de obra é algo que é muito requisitado, é algo que é uma demanda muito grande. E fatores como ratear, pensar quando eu falo em gestão empresarial, é justamente isso. Quando, por exemplo, eu faço um controle mínimo de saídas, enfim, de vendas. Eu vejo qual é o produto que sai mais, eu vejo qual é o tipo de personalização que meus clientes gostam, eu entendo qual tipo de nicho eu preciso divulgar melhor o meu produto, você que está nesse processo de vender para empresas, se eu faço personalizações diferentes em determinada época do ano. Então, entender da gestão de negócios nos permite maximizar nossos lucros, seja pela diminuição de custos, ou seja, pelo volume de vendas. Certo? A gente vai conversando nesses 4 dias, eu espero poder te ajudar. Obrigada.
Jurivina levantou a mão e depois Joaquim. Pode falar, meu bem. É porque eu avisei que eu possa ser que eu chegasse, não encontrasse a aula, mas só que eu saí cedo de lá de São Lázaro, aí consegui a aula. Eu sou baiana de Acarajé há 34 anos, trabalho em frente à Igreja do Bonfim, mas só que está assim um pouco organizado o valor. Umas pessoas quer pagar 5, outros quer pagar 7, outros quer pagar 10, outros quer pagar 15, depender do turista. E os pessoal de lá mesmo, de vendedor, quer 5, pagar 5 e quer que enche o acarajé de camarão. Eu sou uma pessoa sozinha, eu sou o homem da casa, sou tudo, entendeu? Vou para a feira, compro, eu pago, né? Um carro para me trazer. Vou para lá vender, preparo tudo sozinho, as queijadas, bolinho, abará, e faço tudo sozinha. Vou para lá, dependo de carro para me levar, pago R$ 30. Ele não sabe disso, o quanto eu gasto, né? Tem dia que tem material que está barato, tem dia que o material está caro. Por exemplo, o azeite subiu um pouco, o quiabo subiu, o camarão, mas ele não quer saber. Ele quer pagar 5, não é o turista, entendeu? O turista, se você pedir 15 ou 20, eles dão, porque ele dá valor ao seu trabalho. Mas os povos da terra é difícil, viu? É difícil lidar, principalmente os vendedores do Bonfim. Então, aqui lutando para acabar de construir minha casa e não estou conseguindo. Caí doente no mês de maio, tive pneumonia, depois descobri que eu estava com cálculo renal, me operei, aí levei nem um mês para poder voltar à atividade, porque acumulou muitas dívidas, ainda estou pagando dívida. E o material está tudo parado, falta de mão de obra, não tem condições de pagar a mão de obra. Eu queria saber se você me desse uma ajuda aí, como eu posso fazer, para ver se esse fim de ano eu me levanto para fazer tudo o que eu quero, porque está difícil, viu? Está difícil. Sou sozinha, Deus e os orixás que me dá força. Paga a pessoa para pegar o tabuleiro, guardar, tudo isso para me ajudar. Tudo isso precisa estar agregando o valor do seu produto. Infelizmente, a gente sempre vai achar pessoas no nosso caminho que não estejam dispostas a pagar o valor que o nosso produto nos custa, principalmente, mas a gente precisa estar atento, porque senão não pode ficar bom para outra pessoa e ruim para a gente. Então, a primeira dica é controlar todos esses valores de saída, porque você vai ter que incorporar no valor do seu acarajé. Eu moro na Cidade Baixa, então qualquer hora dessa eu vou lá comer um acarajé. Eu moro nos mares, já morei na Massaranduba, mas hoje eu moro nos mares. E é pensar justamente nisso, né? Por exemplo, existem momentos específicos onde o montante de pessoas que estão ali frequentando aquele espaço é maior. Então, o que é que eu posso fazer? Como é que está a minha produção? Eu estou preparada para receber aquelas pessoas? Existe uma competitividade efetiva? Como eu posso diminuir esses custos? Posso colocar uma promoção? Posso fazer um cartão fidelidade? Né? Porque a gente precisa pensar no objetivo do nosso negócio. Muitas vezes a gente pensa única e exclusivamente na margem de lucro, mas a gente esquece de outras variáveis que o nosso produto pode agregar valor, não somente pensando nos custos. Então, de fato, a primeira coisa, controlar esses custos todos que você tem, tentar sempre, como o Anderson falou, tá sempre margeando, tá sempre reavaliando esses custos, pensando em mais de um fornecedor, quando puder comprar produtos que não são perecíveis, na promoção, se tem possibilidade de armazenagem, né? Para não gastar com essa logística de transporte, porque vai encarecer o seu produto, também é muito interessante. Pensar no processo de fidelização de clientes, né? E aproveitar a principal ideia do seu ponto, que é o local onde ele está inserido. Então, tentar ver, por exemplo, com agências de viagens, os montantes de pessoas que vão chegar, pensar numa produção específica, pensar numa variação de produto, tentar se diferenciar, porque, não sei, eu acho que ali só tem você vendendo acarajé, né? Ali em cima.
Tem eu e Valdete, mas Valdete chega mais tarde do que eu. Pronto, então já tem estudar todas essas possibilidades, pensar no que a concorrência está oferecendo, o processo de produção da concorrência, quais são os produtos que a concorrência tem, né? E entender justamente esse fluxo, já que você tem uma margem de lucro, não dá para também ficar estabelecendo preços diferenciados. Lógico que a gente, enquanto empreendedor, a gente pode, às vezes, fazer um desconto para uma pessoa que está ali, que está cotidianamente comprando na nossa mão. Enfim, a gente sabe que não é fácil a gente se estabelecer e negociar de maneira estanque, de maneira inflexível. E ele ainda vê os turistas, não precisa sair, ele vê os turistas, ainda vem com R$ 5 assim, ó. Bota uma acarajé para mim aí, baiano, que vê o turista, sabe que o turista paga, certo. E eles querem pagar menos, ainda bota assim, ó. Na frente, já cheguei e reclamei, que eu disse que ia queimar eles também com o turista, o valor das fitas deles. Porque meu acarajé não tem valor, eu vou na feira, eu peço. Eu não pago a ninguém para me ajudar, eu não pago ninguém para carregar a mercadoria, não. É R$ 5, sua fita é 20, é 30, R$ 50. A fita dele é esse valor. O acarajé não pode ser 10 nem 15 para eles. É um desafio, né? Lidar com a perspectiva humana, para além dos custos do mercado, de como o mercado estabelece esses parâmetros de compra, determinadas épocas do ano, por exemplo, agora em setembro, a gente sabe que os produtos que estão ligados ao caruru, à tradição, eles aumentam. Então, se todos os anos isso acontece, uma possibilidade para, por exemplo, não sofrer tanto com a sua margem de lucro nesse período, é se programar anteriormente, existem produtos, pensar numa armazenagem mais efetiva para que você consiga aproveitar um valor mais alto. Estou com alergia a camarão, até o cheiro. Depois de muitos anos de acarajé, veio fazer isso. Vixe! Eu ligo o ventilador quando eu estou catando aqui, aí quando é um movimento a mais, eu pago uma pessoa para poder catar. Tem vezes que me sufoca, prende minha garganta, entendeu? Eu tenho que correr logo para tomar um antialérgico. Gente, eu sem voz, é cada desafio que a gente tem que passar, né? Para além de todas as dificuldades que a gente já enfrenta. Então, pensar nisso, né? Pensar nessa possibilidade de tentar diminuir ao máximo os seus custos para que você consiga estabelecer um preço. E é isso, né? Falar com as pessoas, olha só, controlando a sua produção, você vai dizer, olha, eu não posso fazer isso todas as vezes. Vamos tentar estabelecer uma fidelidade. Olha, se você comprar tantos acarajés, dá um cartãozinho, você ganha um, mas eu não posso abaixar tanto o meu preço, porque eu vou ter prejuízo, né? E você tem essa vantagem competitiva de estar num ponto turístico. Então, pensar nesse diferencial, pensar nessa possibilidade, não querendo excluir as pessoas, selecionar, fazer exclusividade do seu produto, mas pensar em como custear a sua mercadoria. Então, principalmente, pensar em como aproveitar essa localização e diminuir os custos ao máximo, já que você tem essa questão, né? Não mora na Cidade Baixa, tem uma questão de logística. Você mora na Cidade Baixa? Eu moro na suburbana. Sim, que é Cidade Baixa, mas que não dependendo do local, não é tão tranquilo chegar. Eu pago R$ 30 para me levar. Pois é, então isso eu tenho que estar incluído no pegar ônibus, eles não querem abrir a porta para eu colocar minha cesta. Sim. É a maior dificuldade para abrir. Tem dia que o ônibus está só lotado do pessoal da praia, não tem espaço, fico esperando. Eu chego aqui em casa 9 ou quase 10 horas da noite. Ontem eu cheguei mais cedo, porque choveu, né? Aí não deu só para a praia. Aí os ônibus vieram mais vazios, aí eu consegui. Cheguei em casa, eu lavo os pratos todos, limpei fogão, fui tomar banho e fiz as flores para poder hoje ir para São Lázaro. Vai tirar um dinheiro para pagar 2 dívidas. E tem um ainda aí que não deu para pagar. Aí Sim. fica assim, sabe? Com a cabeça querendo desistir de tudo. Não desista, não. É a gente controlar o nosso negócio mesmo. Você já tem um tempo de tradição vendendo o seu acarajé, também é um diferencial. A gente precisa entender o nosso negócio, valorizar o nosso negócio enquanto potência para que a gente convença as pessoas que aquele é um preço justo, né? A qualidade, o processo... É tabelado. Agora, lá na orla, você não paga esse valor.
Não, tem uma baiana embaixo. Eu já falei com Rita que ela está vendendo a acarajé esse valor. Aí se a gente quiser vai comprar lá embaixo, que lá a baiana é mais barata, não sei o quê. Mas o acarajé não é do tamanho do meu, não é? Sim. Aí O você, meu é o tamanho ideal. esse é o Hã? processo negocial, né? É. Não dá para comparar o seu produto, que é um produto maior, não é aquele padrão do acarajé mais barato. Eu até sei qual é a baiana que você está falando, que vende embaixo. Então, é pensar nessas possibilidades de entender o seu produto, entender o processo produtivo, diminuir os custos ao máximo e pensar nesse potencial, por exemplo, esse potencial turístico, esse potencial de localização que você tem, certo? O homem do carro da pipoca, eu já falei com Rita, a presidente da ABAN, que é que ele bota o carro na minha frente, a mulher dele está vendendo água que eles não são cadastrados para vender água, entendeu? Aí os caras da CEMAP chegaram lá domingo, porque o cara tá botando um caldo de cana na minha frente, é carro de coco, tudo na minha frente. Eu fico escondida. Aí os pessoal só vêm a mim por causa do cheiro do azeite. Assim eu senti o cheiro longe. Eu pedi hoje que eu estou procurando uma baiana, não está vendo, porque você lá da igreja, você não me vê, só me vê você subir na ladeira. Mas você de lá, você não me vê, que ele bota o carro da pipoca bem na minha frente para pirraçar. Os caras mandam ele afastar, quando os homens vão embora, ele bota ele no mesmo lugar, para me pirraçar. É complicado, viu? É complicado, mas tenha fé que vai dar certo, viu? Vamos pensar em algumas possibilidades para alavancar esse negócio. E outra coisa, aproveita a aula de marketing com o Vinícius, né? Eu acho que marketing é essencial para todo e qualquer negócio. Seja um marketing simples, seja pensar em estratégias de promoção, enfim, tentar pensar nas possibilidades. Débora está falando sobre panfletagem para atração de clientes e fidelizar quem já conhece. Então, a gente vai fazer algumas trocas aqui de modo que a gente possa se ajudar, né? Isso também é muito difícil quando a gente pensa no mercado do microempreendedorismo, que para além dos desafios impostos pelo mercado, tem as questões que o próprio capitalismo também nos coloca em enxergar o outro somente como um concorrente. Então, muitas vezes a gente tem um frete que a gente pode dividir, tem uma ida na feira que a gente pode pensar em compartilhar essas experiências, mas essas crenças limitantes de que o outro só é visto como... Trazer esse lá da feira para aqui para casa, R$ 40, os caras que ficam ali na Feira de São Joaquim. Que eu Sim. desinstalei minha conta e desinstalei 99, porque tava muito cheio meu celular, entendeu? Estava travando muito. Então, pensar em um outro ambiente que você possa comprar, por exemplo, se tiver. Então, pensar em parcerias na coletividade, em diminuir nossos custos, em pensar na frequência com que a gente vai à feira, na frequência com que a gente compra alguns produtos, cebola. Eu falo enquanto dona de casa. Cebola, há um tempo atrás, vocês usam muito no seu acarajé, e é algo que não fica ruim com facilidade. Então, por exemplo, tem pessoas que botam cebola e alho na geladeira, não é a maneira mais adequada de Eu não conservar. boto não, eu só boto tomate, o coentro, a salsa. Isso. Aí, essa semana, no meu Lá. bairro, a cebola estava R$ 1. Como é um produto que a gente não vai perder, é interessante investir, gastar mais dinheiro naquele momento para ter uma remuneração maior, uma lucratividade maior. Então, esses Mas também detalhes. levou em dezembro, porque esse mês está difícil, esses meses todos aí foi difícil para mim. Certo. Obrigada, viu, Jurivina? Tá bom, meu amor. A gente vai se ajudar. Fique em paz, viu? Vai dar certo. Agora, Joaquim. Eu perdi a ordem, mas tem Joaquim com a mão levantada, eu sei que é ele agora. Tem Sandra e Lucilene depois, certo? Tá bom. Seu áudio está bem baixo, Joaquim. Eu, pelo menos, não estou conseguindo te escutar bem. Vocês estão escutando ele, gente? Não. Eu não. Joaquim? A gente não consegue te escutar. Se você quiser, eu também não estou conseguindo abrir o chat. Se você quiser escrever,
Eu peço para Napê, acho que Napê está aí, né? Para ler para você. Eu peço para algum colega também, porque o meu chat está fechado aqui, está rodando, mas não quer abrir. Você está com algum problema com o áudio, Joaquim? Você está me escutando? Eu não consigo te escutar, viu? Não, tá bem baixo. Tá dando sinal de que você está falando, mas eu não estou te escutando. Eu vou passar a voz para uma outra pessoa. Quem quer falar agora? Pode ser Marluce. Mas tem alguém na frente de mim? Não, posso falar? Eu não consegui acompanhar a ordem. Se alguém tem alguma objeção para Marluce falar agora, porque temos Eu não, Débora. depois de Marluce, que foi? Pronto. Ok. Boa noite a todos. Eu trabalho com 2 segmentos. Trabalho com gastronomia e artesanato. Mas o meu foco aqui hoje é artesanato, viu? No artesanato eu trabalho com tecidos, faço bonecas, flores e a técnica do fuxico, que é aquela técnica que corta o círculo e faz franze, né? E a partir daqui você pode fazer vários trabalhos. Flores. Então, no momento eu estou fazendo os ímãs de geladeira, que são as baianinhas. Aqui, entendeu? Então, a minha dificuldade qual é no momento? É calcular o custo de cada peça, porque a roupinha dela é uma circunferência de 25 centímetros. Mas eu posso cortar vários tamanhos. Para as flores também, 10 centímetros de diâmetro, 15, entendeu? E no caso, o turbante já não é um círculo, é um tamanho de 25 centímetros por 10. E o que acontece? O metro, quando eu compro o metro geralmente, o padrão é 1,40 de largura. Então, a minha dificuldade é calcular peça por peça do tecido, entendeu? Por conta que não é... Tem essa largura. No início, eu estava calculando assim, fazendo regra de 3. Mas eu acho que estava errado. Acho que está errado. Então, se tem uma fórmula que eu possa... Então, hoje em dia, o que eu faço? Eu pego o molde dos 25 centímetros de diâmetro e deixei 1 metro de tecido só para... Aí vou botando um molde assim para ver quantos dá. Mas eu não posso fazer isso, eu produzo pouco. Mas a partir do momento que eu produzir mais, eu não posso ficar fazendo essa técnica, né, tão assim, amadora para poder fazer esse cálculo. Mas a técnica amadora é a técnica certa. Isso aí está certinho. Essa regra de 3 é o correto. E, por exemplo, desculpe te interromper, porque a gente também está com o tempo bem apertadinho já. Eu ainda quero abrir um slide para vocês. Mas se você já tem o valor do molde, por exemplo, para eu fazer uma boneca de X centímetros, o turbante dela eu uso tanto de quantidade. Você já sabe qual o valor. Quanto em 1 metro também é um valor fixo. Então, daquele 1 metro eu consigo fazer X moldes. Se 1 metro me custa tanto, a quantidade de moldes é X, eu vou dividir. Então, aquele pedaço de tecido me custa R$1, 50 centavos, enfim. Então, por exemplo, se você já tem um valor exato da circunferência, o valor exato do retângulo. O tamanho, né? Desculpe, o tamanho. Você já sabe, a depender de qual tecido, se você usa uma variação de tecidos, mas assim, se eu tenho 1 metro e eu consigo fazer 20 circunferências daquela, eu vou dividir o valor do metro por 20. Eu vou saber quanto aquela circunferência me custa para agregar no valor do meu produto. Se eu uso miçangas, por exemplo, para fazer o olho, dentro do saquinho da miçanga vem 150 bolinhas, que me custa R$2,50, R$5, enfim, eu vou dividir aquele valor total pela quantidade de bolinhas que tem aqui. E assim sucessivamente para todo e qualquer material que você vai utilizar. Você já tem os dados. E o que você chamou de técnica amadora é justamente
Está correta. É Eu justamente fiquei a na dúvida. Eu digo assim, por conta que não é o metro, não é um metro, a largura é 1,40, né? Se eu compro 1 metro de tecido, ele não é 1 metro quadrado, ele tem 1 metro, porém, mais 1,40 de largura. Então, a minha dúvida era justamente essa, assim, como eu fazer o cálculo, sem precisar fazer, entendeu? Colocar o molde em cima. Mas se o valor, Tá por certo a exemplo, regra de 3? está, essa metragem ela é fixa. Essa metragem, quando você compra, ela não é fixa, É. então não vai mudar. E o tamanho do molde que você usa também não é fixo? Varia, Pronto, né? Mas varia os tamanhos da exato, circunferência. mas se você tem 5 produtos diferentes, você vai fazer por cada produto em específico. Sim. Mas já tem um valor exato do tamanho daquele molde. O que vai variar é o quê? O valor do metro. Se for um tecido mais caro, se for um tecido mais barato, mas o que você precisa saber é quantos tamanhos daquele molde você consegue fazer com aquele valor determinado que a gente está chamando de metro, mas que existe um tamanho específico que te custa também um valor específico. Então tá certo, então tá certo. Tá certo, tá certo. Aí Era a minha dúvida, era essa. você vai agregar tudo que você precisa fazer, o transporte que você gasta para comprar o tecido, a sua mão de obra, se sua máquina de costura é uma máquina elétrica, ou se é manual, se for elétrica, vai ratear também o seu consumo pela produção, e assim sucessivamente. Óbvio que existem métodos mais avançados em que você alimenta um sistema de informação, por exemplo, com a sua nota fiscal, com a quantidade de produtos que você conseguiu, e ele vai te dar um valor de custo unitário, existem possibilidades, mas vai ser por essa lógica de pensamento. Quantos moldes desse tamanho eu consigo fazer com essa determinada metragem? Você não vai precisar ficar fazendo todas as vezes, porque você já sabe. Se existe um tamanho específico, olha, para determinada bonequinha que me tem 15 centímetros, eu gasto um molde desse tamanho que custa X, um molde daquele tamanho para fazer o turbante que custa Y, um pedaço de fita que eu vou dividir o tamanho total por aquele tamanho que eu vou utilizar, e cada pedacinho desse você vai agregar no valor do seu produto. Não tem nada de errado, não tem nada de amador, você está certinha, certo? Outra coisa, viu, Jéssica? Eu faço, atualmente eu vendo assim diretamente para o consumidor nas feiras, né? Essas feiras que tem de rua. Mas assim, se eu for vender para uma loja, um lojista, entendeu? No caso, qual o preço que eu devo passar? Entendeu? No caso, se comprar uma quantidade, 10 unidades, ou 20, ou 50 unidades. Então, a minha dúvida também é essa, por quanto que eu devo passar A primeira coisa que você precisa ter em mente, quais são os custos e despesas para produzir aquele material. Que, obviamente, para produzir 10 não vai ser o mesmo para produzir 100. Estabeleceu esse preço de custo, e a gente vai ver qual é o outro componente do preço de venda, que é a margem de lucro, aí você vai estabelecer uma margem que te custeie, que te remunere. Isso é muito pessoal. Se você tem um objetivo de vender grandes montantes e ter um ganho a partir do volume de vendas, você pode estabelecer um desconto para grandes quantidades, porque você vai ter uma remuneração, uma lucratividade maior pelo volume de vendas, mas pensando sempre num valor que custeie as suas despesas, que custeie os seus gastos. Não existe uma fórmula para isso. É como vocês vão ver, não existe uma fórmula que te dê um valor de preço que seja ideal, que seja o perfeito. Existem fórmulas para calcular alguns parâmetros que nos dê uma maior segurança na hora de colocar esse preço. Mas isso vai depender dos objetivos do meu negócio. Onde eu quero chegar, quanto eu quero me remunerar, enfim. Isso é muito contextual, de negócio para negócio, certo? Mas a gente vai conversar no decorrer dessas aulas. Obrigada, Marluce, Lucilene, agora, depois Sandra, por favor. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Pronto, deixa eu te falar. Eu também sou baiana de Acarajé. A questão aí de Júlia, que eu vi que o povo fica querendo botar preço nos produtos dela, está erradíssimo. Se fosse ela, não permitia isso nunca. Então, minha dificuldade, eu estou tendo um problema com o quê? Eu tenho 2 pontos de Acarajé, eu trabalho com eventos, eu faço eventos, tudo certinho.
Tem uma mão de obra aqui na minha casa, eu boto a pessoa para estar tratando camarão, essas coisas, para poder eu ter tempo da produção, que a produção é toda minha. Eu não deixo ninguém fazer para não perder para não perder A o tempo, né? receita. É isso, para não perder. Então, eu agora estou com um ponto recente aqui no Chiep, próximo ao restaurante do Bão. Não sei se alguém conhece aí. E eu estou tendo uma dificuldade lá, Jéssica. O pessoal do restaurante não quer que os clientes comam o meu acarajé. Porque eles falaram que tem medo que o cliente passe mal e depois diga que é o restaurante. Pronto, não é isso, é porque tem a concorrência das vendas. É o que eu acho, né? É a minha opinião. Eu creio que não. Eu não vou lá vender nada no restaurante, eu não vou, eu não saio do meu tabuleiro para nada. Mas os clientes ficam me gritando, fica próximo, eles ficam me gritando. Eu não sei, Jéssica, o que eu faço. O que é que você me aconselha? Eu pensei, sinceramente, em chamar ele para conversar, se ele não quer agregar o acarajé no cardápio dele. Você acha que eu deveria fazer isso? Débora deu a dica aí, ó. Vende. Eu nem O vi. que você tem que Ei? fazer é vender. É o que Brincadeiras eu acho, viu, Débora? Brincadeiras à parte, né? Essas questões são bem problemáticas no sentido da gente entender que a gente precisa ter saúde mental para trabalhar, que a gente precisa ter segurança para trabalhar, que é super incômodo a gente viver sob a égide de alguém que não quer que a gente progrida. Mas, assim, também é meio problemático a gente deixar de produzir ou ficar com esse impasse que não nos diz respeito, diz respeito ao outro. Essa possibilidade de embutir, fazer uma parceria para evitar esse conflito, já que é algo que te incomoda, também eles vendem acarajé no restaurante ou é uma competitividade com a comida do restaurante? Eles não vendem acarajé. Comida normal, petisco. Restaurante Bom Petiscaria é um restaurante bem conhecido, bem famoso. Eu não quero pegar briga tipo concorrência com ninguém. Eu só quero vender meus bolinhos. E ele está, assim, me pedindo, sendo sincera, eu me sinto impedida de vender, porque os clientes me gritam, aí já vem o segurança, né? Não pode, não pode, não pode. Só se sair do bar, vir comer, porque lá paga cové, é um restaurante chique. Aí eles também não querem sair do bar para vir pegar, comer aqui fora e depois entrar. É uma Essa coisa... parceria pode ser algo que te remunere bem, que resolva os seus conflitos. É uma possibilidade, né? De Não é tentar bom, né? estabelecer uma parceria, uma comunicação, mas assim, tentar. Eu não tenho uma fórmula para te dar, para dizer, olha, faça isso, porque não me compete o contexto, entendeu? É uma questão de bom senso mesmo, e as pessoas não têm, infelizmente. Não tem, É aquela não. coisa de enxergar o outro somente como um rival, como um competidor, como um concorrente, e o capitalismo, infelizmente, ele é desleal nesse sentido. Quem É tem mais verdade. poder, quem tem mais grana, acaba tentando inviabilizar outras possibilidades, principalmente quando se tem um lado que, vamos dizer, o lado mais fraco da situação. Mas Isso. pensar nessa possibilidade de estabelecer uma parceria com o local Você acha que eu devo algo tentar? interessante, porque vai agregar um produto para o O portfólio do cardápio dele. restaurante e você não vai abrir mão de vender o seu bolinho. Isso. O que eu vendo, Infelizmente, Jéssica, eu vendo eles que as barcas, é bonita as barcas, e todo mundo que vê saindo pede, sim, fica pedindo, me gritando do restaurante, e isso está deixando nervosa, porque eu eu sou baiana de imagino. acarajé, eu não posso ser impedida também de vender. E também eu não Sim, posso ir no estabelecimento dele. Eu não entro lá, não é isso, entendeu, Jéssica? Não é isso. Mas as pessoas me gritam da grade, dá para me passar. Mas eles não querem de jeito nenhum. sim. Era É isso, eu digo. complicado. Tentar manter esse diálogo, se for algo acessível, se for. Eu acho que é uma possibilidade, sim, para que se mantenha um mínimo de bom senso nesse processo, né? Um mínimo de paz nesse processo. Tá bom, obrigada, viu, Jéssica? E para a Obrigada a você. Juliana aí, diga a ela, Julie,
Meu acarajé é 15 com camarão e 12 sem. Tem os pequenininhos que eu vendo com porção. Mantenha seu valor. Se seu acarajé é bom, eles têm que pagar. É, só Obrigada e boa mercado noite. desse tem valor. Eu ia falar uma coisa mais com você aí, Jéssica. Certo. Sandra, Sobre o tabuleiro, que todo mundo, a maioria das baianas, tu ganhou. Já chamaram meu nome 2 vezes e está dizendo que não vai liberar. E eu trabalho em ponto turístico, já era para eu ter ganho o meu, e eu já fiz vários cursos. Amanhã mesmo eu vou para. Estou tomando agora de turismo, entendeu? É lá no Tranqueiro Neves. Eu saio daqui 11 horas, tenho que estar lá antes de 1h30, porque começa 1h30. A semana passada eu cheguei atrasada, cada engarrafamento, que para mim só serve Itaigara, aqui onde eu moro, Bonocô, sim, entendeu? E rodoviária. Aí eu queria saber, assim, da minha situação. Um sombeiro lá muito pesado, e a baiana, que não tomou tanto curso como eu estou tomando, já ganhou a baiana de lá, e eu não ganhei, que eu sou na tem que frente pensar. dela. Já tomei Aí, vários cursos. É aí eu 2 dias não, aí de turista, ela não foi tomar isso. eu E eu já, também não, eu estou indo, entendeu? Estavam infelizmente, de Baiana Digital, lá na UFBA, ali na Undina. Saía de lá e ia para esse, saía de lá e ia para esse. Aí esse daí encerrou, aí estamos esse daqui, que vai encerrar ainda na semana que vem, entendeu? certo. Na semana Deixa eu que vem que vai falar. encerrar. Também é um outro desafio, mas aí precisa procurar os órgãos competentes, né? Entender o porquê dessa baiana ter Falar com ganho, o Cores para liberar. utilizar, utilizar todo esse seu arcabouço de curso também é algo que você pode agregar, conversar com seus clientes, divulgar, falar sobre essas possibilidades, aproveitar o marketing, enfim, tentar resolver essas questões, Eu fiz um banner. porque infelizmente, isso não me compete. Eu não saberia dizer para você o porquê disso ter acontecido, mas sugiro que você procure os órgãos competentes, certo? É, Agora, vamos. Jéssica, Oi. rapidinho, só para finalizar aqui. Agora, o cartão Fidelidade, Juliana, é ótimo. Eu faço isso. Eu faço a propaganda antes de sair, eu posto tudo. Eu faço profetagem do meu acarajé. Eu trabalho em um condomínio, eu faço panfletagem lá dentro, digo os dias que eu estou e o que eu vou vender. Mas eu queria fazer isso depois que eu ganhasse o tabuleiro, entendeu? Ganhasse os kits todos. Eu sei. O meu café, aquele aberto, bota um plástico, aí Eu fica sei. cobrindo, cobre tudo, A gente sabe? vai Estou conversar contente. nesses próximos dias para ter essas trocas e ver se a gente consegue agregar mais ideias para os nossos negócios. A O Lucilene sombreiro deu algumas alto. Eu tomei dicas. chuva ontem, estou na quintura e tomando chuva, entendeu? Porque o sombreiro está muito alto, que eu coloco, e eu era já para ter recebido isso daí todo. As 2 caixas térmicas, o Certo. sombreiro, a lixeira, tudo isso, sabe? Que Tentar era buscar para os estar de órgãos uma na frente competentes, lá. Júlio. Tentar Eu buscar os queria órgãos saber qual o motivo. competentes, certo? Qual o motivo. Sandra, você quer falar agora? Obrigada, Júri. Oi, sim, quero, obrigada. Pode Em falar, meu bem. relação, em relação a promoções, O seu áudio ficou ruim. Foi só para mim? Para mim Tá também está ruim. ruim. Não estou te ouvindo, Sandra. O áudio ficou com ruído. Ficou ruim. Sandra, a gente não está te escutando. Desculpe. Sandra? Tá sem Sandra? voz. O seu áudio está ruim. Começou bom, mas algum ruído está interferindo e a gente não está conseguindo te escutar. ó, eu trabalho com empadas, biscoitos Agora para melhorou. delícia. Meu carro-chefe são os biscoitos, hoje. Então, a minha promoção, em vez de cartão fidelidade, eu optei por, a cada 8 potes devolvidos, são aqueles potes plásticos, 100 gramas de biscoito, e aí, a cada 8 devolvido, eu permito que o cliente peça um sabor a escolher. Então, eu acabo tendo lucro, porque eu tenho meus biscoitos de volta, eu tenho meus potes de volta.
Perfeito. É um modo de diminuir os seus custos, que a embalagem, o preço da embalagem está diretamente ligado ao preço de venda do seu produto. Então, essa foi a Sim. estratégia de Sandra, e a gente precisa pensar em estratégias que se encaixem no nosso negócio para diminuir os nossos custos e maximizar a nossa margem de lucro. Deixa eu te falar, tirar só uma dúvida. Outra Pode coisa que eu falar. observo é assim, na minha área, quem eu vendo, dependendo do biscoito, a cada 100 gramas, R$ 6 ou 7, depende do sabor. E aí, quando vai vender meio quilo ou vai vender 1 quilo, as pessoas não fazem assim. Se eu estou vendendo a R$ 6, 500 gramas, eu vou vender por 30. Não, ou vão vender, aí vai e vende por 25, faz aqueles descontos. Você concorda com isso? Eu não trabalho dessa forma. Se é R$ 7, 1 quilo é R$ 70. Aí eles sempre fazem, se vai pedir 1 quilo, eu vou vender por 65, R$ 60. É correto trabalhar dessa forma? Não é correto ou errado. O que existe é, se você tem o objetivo de vender mais e você consegue diminuir de alguma maneira, por exemplo, se eu consigo colocar uma bandeja no forno, não sei como é o processo do seu produto, mas vamos pensar. E se eu asso 100 biscoitinhos, mas numa produção, eu não estou usando toda a capacidade produtiva do meu forno. E eu consigo produzir mais com o mesmo tempo, gastar o mesmo gás, por exemplo. Eu posso, assim, é viável que eu dê um desconto para atrair o cliente. Normalmente, inclusive em grandes varejistas, o ideal é que, tipo, para atrair o cliente, a gente dê um mínimo de desconto quando se compra numa grande quantidade. Sim. Isso. O que você não pode fazer é estar perdendo dinheiro, está tendo prejuízo dentro do seu negócio. E aí é o que eu volto a dizer, eu vou ser repetitiva em alguns aspectos, mas se o objetivo é aumentar o seu nicho de mercado, é ideal que a gente faça alguns malabarismos e, às vezes, quando a gente produz mais, a gente acaba diminuindo alguns custos. Existem alguns custos que são possíveis de diminuir dentro desse processo. Por exemplo, se eu estou produzindo mais e eu vou comprar, um exemplo bem tosco, 1 quilo de farinha de trigo, às vezes eu vou num atacadista e compro 3, 4 quantidades, porque eu vou produzir mais e eu tenho um desconto no preço unitário daquele insumo. Então, há uma margem de possibilidades para eu diminuir um pouco esse valor e tornar ele um pouco mais atrativo, porque o meu objetivo é vender mais. Então, se para vender mais eu preciso, às vezes, atrair o cliente de uma maneira em que, por exemplo, eu tenha que diminuir 5%, 3% do meu valor total, é interessante. Não é um erro, não é uma vantagem, não é enfim, a gente não deve enxergar dessa maneira. A gente deve enxergar quais são os custos produtivos que eu estou tendo, quanto eu preciso remunerar para produzir, quanto eu preciso produzir para me remunerar o suficiente, o quanto eu preciso. Então, as análises que a gente precisa fazer é isso. Então, assim, é uma prática comum e a gente vai ver que existem precificações a partir da concorrência. Então, a gente precisa se adequar a esse mercado, se é para a gente se manter nele. Então, muitas vezes, se uma concorrência faz isso, lógico que tem a qualidade do seu produto, tem a forma com que você produz, tem a exclusividade dos seus ingredientes. Existem várias variáveis que você tem que analisar. Mas, assim, é interessante esse desconto, mesmo que seja mínimo, porque muitos clientes se apegam a isso. Vou comprar uma maior quantidade porque eu estou tendo um desconto. Então, é pensar no objetivo do seu negócio, certo? Vamos tentar fazer os cálculos unitários desse produto na medida que a gente for tendo as aulas, para ver se é atraente, se não é, se é benéfico para você, se compensa, né, diminuir talvez um pouco a sua margem de lucro sob algum aspecto e vender mais, por exemplo. Entendi, Certo? entendi. Giovana Sim. quer falar e tem Lucilene que está com a mão suspensa. Por nada, Sandra. Obrigada. Obrigada a você. Eu estou correndo porque eu tenho um slide para passar e vou agradecer que vocês sejam breves também na fala, certo?
Silvana, pode falar, meu bem. Seu microfone está desligado. Desculpe. Boa noite. Boa. Eu vou trazer um pouquinho, mas o pouco que eu estou ouvindo aqui, eu pude entender alguma coisa, certo? Eu consigo fazer, dos cursos que eu participei, eu consigo fazer todos os preços. Colocar preço de trabalho, tudo direitinho. Eu consigo fazer direitinho. Só que quando você vai fazer o preço pelas tabelas todas que as explicações que eu tive, ela se torna um pouco alto. Entra trabalho, entra tudo, ela se torna um pouco alto. Aí, às vezes, eu fico com medo de praticar esse valor, porque ele fica muito alto, entendeu? O preço de custo para o preço de venda, ele se torna muito alto. Aí eu fico na dúvida se realmente é isso que está... Porque eu não vou ter nenhuma tabela, mas depois eu acho uma tabela e te mostro mais ou menos como é. Eu fiz uma tabelinha no Excel, em que eu consigo calcular todos os preços de tudo que eu trabalho. Se eu tenho uma peça nova, eu vou lá, coloco a metragem, tudo direitinho. Eu trabalho com costura. Aí eu coloco a metragem, coloco tudo e consigo fazer o preço. Mas eu acho que fica um pouco alto. Depois, talvez, eu vou ver se eu consigo achar um aqui no meu celular, que eu não tenho fora daqui, para mostrar a vocês como é que fica os preços. Eu acho que fica um pouco alto. Certo. Então, tudo que você pede, energia, água, transporte, meu salário, que seria meu salário que eu iria utilizar. Então, eu achei que ficou, todas as vezes que eu faço o preço, eu acho que ele fica um tanto alto. Eu não sei se é eu que estou tendo alguma coisa que está errado, mas eu vou aguardar, depois a gente conversa mais por isso. Eu vou mostrar mais ou menos a tabela que eu faço. Pensar em qual é o seu produto, qual é o público que você está alcançando, porque o preço alto está para um público, mas muitas vezes não está para outro. Qual é a exclusividade do seu negócio, que tipo de produto você produz, que tipo de marketing você está fazendo, qual é o público que você está alcançando, e pensar sempre nesse processo de diminuição de custos. Se existe a possibilidade de diminuir custos, existe a possibilidade também de abaixar um pouco o preço, já que você não está enxergando como atrativo. Porque uma coisa, gente, é a gente conseguir fazer uma tabela e calcular o custo unitário do meu produto, mas esse produto não se tornar atraente para o mercado. Eu não vou vendê-lo. Então, alguma coisa precisa ser ajustada e precisa entrar em equilíbrio. É um nicho específico que eu não estou alcançando? São os meus clientes, o local que eu estou divulgando, o tipo de roupa que eu estou vendendo, de produto que eu estou produzindo, que não está alcançando, de fato, pessoas que estejam dispostas a pagar por aquele valor, porque eu não posso, se eu faço todo o cálculo de custo do meu produto e eu embuto uma margem de lucro e sinto que eu não estou conseguindo vender, não tem viabilidade esse negócio. Então, ou eu preciso remodelar os custos da minha produção, ou eu preciso alcançar alguns nichos que eu não estou alcançando. E isso se faz com marketing, isso se faz com prospecção de clientes, com promoções, enfim, é pensar em uma estratégia de divulgação e num barateamento dos custos do seu negócio, de modo a equilibrar esse processo produtivo e a sua demanda, o quanto seu cliente está disposto a pagar. Você produz o quê? Roupa? Confecção, costura criativa, bolsas, tudo na parte da criatividade, em costura eu faço, entendeu? Bolsa, mochila, jogo americano, o que eu puder pensar na parte de artesanato, em costura eu faço, entendeu? Só que não é o preço, não é o custo da mercadoria que se torna caro. O que se torna caro, quando eu vou agregar todos os nichos, é que você vai na parte de lucro, a mão de obra, energia, água, luz. Quando eu agrego tudo isso aí, é que se torna caro. Não é justamente o custo da mercadoria, que aí eu procuro ver o custo menor possível. Eu consigo baratear nessa parte. De repente, uma mercadoria dá R$5, e quando eu vou jogar todos os serviços em si, a minha mão de obra, tudo que eu vou jogar em cima, ele sai de R$15 e vai sair para 45, 50, R$60. Desde quando ele não, tipo assim, ele pode chegar a esse preço. Depende do material que eu vá utilizar, ele pode. Realmente ele pode chegar. Mas eu acho que eles se tornam tanto caro, embora
Quando eu vou ver o público que eu estou trabalhando, se eu estou vendendo um lugar onde não tenho o poder aquisitivo suficiente para me pagar, eu já, em vez de jogar 30%, eu já jogo 10, 20% ou menos, entendeu? Eu já diminuo meu lucro. Eu já reduzo o preço das coisas para poder vender. Eu sempre Algo trabalho... interessante a se pensar... Oi? Não, concluiu, desculpe. Pensei que você tinha acabado, porque cortou para mim. Não, pode falar, pode falar. Algo interessante a se pensar é na rotatividade dos meus produtos. Existem produtos que a gente... exatamente, existem produtos que a gente precisa pensar na margem de contribuição dele diante do meu faturamento, por exemplo. A água, você costura. Então, esse valor de despesa com água precisa ser rateado de que maneira? Eu vou embutir diretamente no meu produto? Eu vou tirar uma porcentagem do meu lucro que remunere para eu pagar aquela água? Existem custos, existe uma diferença entre custos e despesas, por exemplo. Custo é aquilo que está diretamente ligado à produção, e as outras são questões administrativas, negociais. Então, como o Anderson falou, pode ser um problema no rateio das suas despesas extras, produção, pode ser... Existe a questão da gente colocar margem de lucros diferentes a depender de qual produto você esteja vendendo, e isso pensando na saída, na produção, nos clientes, parcerias em termos de feiras, em termos e marketing, né? Eu sempre falo, o marketing, ele precisa estar alinhadíssimo com a sua produção para que você consiga estabelecer preços justos. Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem um produto que contribui 50% na minha margem de contribuição e tem um outro que me remunera 10%. O rateio vai ser diferente. Eu não vou pegar o valor da água e dividir totalmente, igualitariamente, pelo valor da minha produção, porque existem margens de contribuições diferentes, que é justamente o valor que sobra para eu pagar as despesas fixas, que estão ali estabelecidas. Então, a gente vai falar um pouco sobre esses conceitos, eu espero poder te ajudar, certo? Vou correr um pouquinho para mostrar a ementa para vocês, e qualquer coisa, qualquer questionamento ou sugestão, aí vocês falam se estão de acordo ou não, tá bom? Vocês estão conseguindo ver? Porque agora eu não estou vendo mais vocês. Eu estou com a tela cheia. Então, nossa disciplina é... Obrigada. Estratégias de precificação para negócios. E aí vamos pensar um pouco sobre quais são as vantagens de fazer uma boa precificação. A gente falou sobre algumas possibilidades aqui, mas basicamente tem dois aspectos, né? Essa possibilidade de maior negociação com clientes e que tem muito a ver com criação de promoção, condição especial de venda. Então, a pessoa que está tendo dificuldade em se relacionar com públicos diferentes, por exemplo, quais são as possibilidades de negociação com o meu cliente? Quais as condições especiais? Posso fazer uma fidelização? Posso dar desconto a determinada quantidade de mercadorias? Enfim, através de uma boa precificação, a gente consegue analisar como é que está o custeio do nosso produto, do nosso serviço, para nos permitir essa maior possibilidade de negociação. E eu falo isso no sentido de uma boa precificação, para além de nos trazer uma margem de lucro que seja enorme, ou que supra todos os nossos negócios, mas que faça o negócio funcionar, de fato. Às vezes a gente acha que a gente está tendo lucro no primeiro mês de negócio, e a gente precisa pensar que o retorno do nosso investimento, ele demora um tempo. Então, para a gente ter um retorno que seja o retorno esperado, a gente precisa passar por algumas etapas, inclusive de estabelecimento do nosso produto no mercado, de estabelecimento da nossa marca, da nossa identidade, do nosso estilo, porque o cliente ele não compra só pelo produto, ele não compra somente porque é uma acarajé ou porque é uma bolsa, ele compra por todo o valor agregado, seja a possibilidade de
de negociação, de comprar novas vezes, seja pelo processo de construção daquele produto, seja pelos cursos que eu já fiz, seja pela forma como eu vendo aquele produto, o meu negócio. Então, existem percepções de valor e formas de precificar um produto que não tem a ver somente com questões quantitativas. Para além disso, uma boa precificação potencializa o lucro do empreendimento, ou seja, a partir do momento que eu consigo controlar toda a minha cadeia produtiva, entender qual produto sai mais, qual produto sai menos, qual produto me custa mais, qual eu posso estabelecer uma margem de lucro maior, qual produto contribui melhor com o meu capital de giro, eu vou entendendo como é que eu vou fazer logisticamente a minha produção, a minha compra de insumo, a minha divulgação. Então, são aspectos qualitativos que se refletem diretamente no quantitativo. E, consequentemente, a partir disso tudo, de uma maior negociação, de promoções especiais, de potencialização do lucro, o meu negócio se torna mais competitivo e gera uma credibilidade. Então, qualidade do produto, saber o que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo, e por que ele é diferente dos demais, envolve estilo, envolve característica única, apesar de termos produtos que já estão no mercado, já existem no mercado, tem a questão da subjetividade. Então, a gente precisa muito bem controlar o nosso negócio, entender o que a gente está fazendo, para vender aquilo de uma maneira mais efetiva. Portanto, aproveitem bastante a aula com o professor Vinícius, porque isso é fundamental para não só precificar bem, porque a gente vai entender um pouco das variáveis para precificar, mas manter um preço justo do nosso negócio. A pessoa precisa entender o porquê aquele produto ou aquele serviço tem um valor X, para que ela se sinta, ela sinta que essa contribuição de valor, ela é rentável para ela também, porque a gente, enquanto empreendedor, pensa no lucro, mas o outro pensa nas subjetividades. Eu quero uma bolsa específica X, porque tal pessoa tem um modo de costurar, tem uma resistência na alça, tem uma determinada personalização, uma estamparia que é diferente, que não se iguala demais, não está dentro de uma lógica de produção em massa, enfim, existem vários aspectos que a gente pode observar. E pensando nesses fatores, a gente vai entender, né? O que a gente precisa estudar ou entender um pouco para precificar cada vez melhor nosso produto. Por que cada vez melhor? Porque precificação também, gente, não é algo que eu estabeleço um preço hoje e isso vai se manter para o resto da vida. Não. Essa reavaliação de precificação, ela precisa ser feita cotidianamente. Se surgiu margens de diminuição do preço de insumo, de que maneira eu posso embutir isso no meu preço de venda, sem desqualificar o meu produto, sem que quando esse insumo aumente, o meu cliente não fale, poxa, aumentou, não vou comprar mais. Então, pensar nesses componentes e nas possibilidades que o mercado nos traz é pensar também em estratégias de precificar corretamente. E aí, pensando nisso, eu gosto muito e acho extremamente importante para que a gente precifique, chegue a uma precificação ideal, ou que a gente possa fazer essa avaliação de uma maneira efetiva, pensar nos aspectos de planejamento e visão empresarial. Então, antes da gente, nossa primeira aula, que vai ser amanhã de fato, a gente vai falar sobre quais aspectos, que tipo de planejamento a gente tem que ter, existem vários níveis de planejamento, e que em grandes empresas elas são feitas setorialmente, então para a gente já é um desafio fazer isso de maneira unificada e sendo gerida praticamente por uma pessoa só, esse controle. Então, quais aspectos do negócio precisam ser observados e controlados para uma formação de preços eficiente? É somente ver o material de uma maneira geral, coloca uma margem de lucro e estabelecer um preço de venda? Não. Eu preciso olhar a concorrência, eu preciso ter um controle total da minha cadeia produtiva, preciso ter mais de um fornecedor, preciso estar ligada nos preços que esses fornecedores aplicam, se tem um que me dá desconto, se tem um que não cobra frete, a depender da quantidade que eu compre. Então, quais são esses aspectos, quais são os setores, assim podemos dizer, do nosso negócio que precisa ser controlado para que essa formação de preço seja eficiente? Para além disso, inicialmente pensar onde eu quero chegar, quais são os principais objetivos do meu negócio.
porque é a partir dessa objetivação, desse traçar de objetivos que a gente vai estabelecer preços de venda. Por exemplo, como eu já falei, se a minha ideia é me estabelecer no mercado, é conquistar um nicho diferente, eu estabeleço um preço que seja atraente para isso. Se o meu objetivo é ter uma margem de lucro maior, a minha precificação vai ser outra. Se o meu objetivo é reduzir os meus custos, os meus processos também vão ser diferentes. Vou focar na questão das compras, na questão de fornecedor, na questão do processo produtivo. Qual o meu faturamento médio? Então, com que dinheiro o meu negócio conta para pagar as suas dívidas, para se custear, para custear o processo produtivo e para me remunerar enquanto empreendedor? E quanto sobra disso, por exemplo, para reaplicação no nosso negócio? Porque a gente precisa pensar que o nosso negócio ele precisa se expandir. Um negócio que fica estanque e passa muito tempo da vida com as mesmas práticas, ele tende ou não ser lucrativo ou fadado ao fim. Então, num mundo que é extremamente criativo, competitivo, que a gente vive, o faturamento médio, e eu estou falando de faturamento, não estou falando de lucro, ele é super importante para entender qual produto contribui mais com esse faturamento, qual produto contribui menos, esse produto está me remunerando o suficiente ou está me desgastando mais do que me remunerando? Eu posso deixar de produzi-lo em um determinado momento? Posso repaginar esse produto? Posso colocar materiais diferentes nele? Então, uma simples análise de faturamento médio, a depender da quantidade de produtos que saem, que época do ano saem, que época do mês se vende mais, qual é o estilo daquele produto. A partir desse faturamento, nos dá uma visão mais encorpada de como vai ser esse processo de precificação. É muito importante pensar quais são os custos e despesas fixas e variáveis. Mas, Jéssica, não é tudo gasto? Por que eu tenho que entender o que é um custo e uma despesa? Qual a diferença de um para o outro? E o que é fixo, o que é variável? Por que eu tenho que entender isso? Eu vou perder dinheiro? Perder não, vou investir. Ora, existem momentos do nosso negócio que, por exemplo, pensar em custos é pensar naquilo que está diretamente ligado à produção do produto ou do serviço. São insumos que a gente usa, são recursos que a gente aplica, que estão diretamente ligados à produção. Ou seja, para eu produzir o meu produto ou fornecer o meu serviço, eu preciso gastar aquele dinheiro. Então, vai ser um dinheiro, um custo, que eu vou mais dificilmente mexer, por exemplo. Quando eu penso em despesas, eu penso em um gasto que está ligado ao funcionamento do negócio de maneira geral. Então, por exemplo, um gasto com internet, um gasto com água, quando essa água não está diretamente ligada à produção, o gasto com marketing. Então, existem aspectos do nosso negócio que, a depender do controle que se tenha, nós podemos diminuir com mais facilidade ou não. A gente pode reduzir, mexer, tem mais flexibilidade para mexer e pensar que esse valor ele também está diluído no nosso produto. Então, diminuindo ele com uma segurança maior, a gente consegue mexer também no nosso preço de venda. Os variáveis estão diretamente ligados à produção, ou seja, quanto mais ou menos eu produzo, mais ou menos eu vou gastar. Então, isso também tem a ver com logística, isso também tem a ver com precificação. Qual o diferencial do meu produto ou serviço? Isso é um aspecto qualitativo que a gente precisa dominar para a gente conseguir vender esse negócio de maneira efetiva e convencer a nossa demanda, o nosso cliente, de que é vantajoso pagar mais ou menos por aquele produto ou consumir o meu produto em detrimento do outro. E isso também tem a ver com precificação. Estou tendo lucro ou prejuízo na comercialização? Qual é esse valor? Então, muitas vezes, a gente não controla os nossos custos especificamente, de maneira efetiva, e acha que a gente está arrasando, porque está com volume de venda legal, porque está com um incremento em pedidos também interessante. Mas se a gente não consegue saber quanto é o nosso faturamento, quais são nossos custos e despesas, a gente não vai saber se aquele produto está nos remunerando ou está desperdiçando o nosso investimento. Então, pensar no lucro e no prejuízo também é um aspecto muito importante para a precificação.
Posso reduzir o preço de venda a fim de torná-lo mais competitivo? Então, a gente discute hoje alguns aspectos de vocês, se eu posso fazer isso, de que maneira, enquanto, de modo que eu não tenha prejuízo. Então, muitas vezes, a depender dos objetivos, eu posso e devo reduzir um pouco o preço de venda para garantir uma fidelização, para garantir um capital de giro através do volume de vendas, e isso vai depender muito dos meus objetivos. A partir dessas análises, eu posso também ver quais as vendas devem ser incentivadas, ou seja, quais produtos me contribuem mais para, por exemplo, pagar as despesas fixas, que são essas com aluguel, com energia elétrica, com água, com internet, enfim, que vai depender muito do negócio. O que pode ser fixo para mim pode ser variável para o outro, o que pode ser um custo para mim pode ser uma despesa para o outro. Então, fazendo controles mínimos, nessa aula eu vou trazer alguns exemplos de tabelas mínimas que pode parecer simples, pode parecer desnecessário, mas que a partir do momento que a gente sistematiza as informações, a gente consegue ter uma visão empresarial mais abrangente para a tomada de decisão. Um outro aspecto que a gente vai ver é o ponto de equilíbrio. É um aspecto muito interessante, que nos diz o seguinte: quanto eu preciso produzir minimamente para pagar pelo menos os meus custos e despesas, né? Ainda não pensando na minha margem de lucro, mas qual é a quantidade mínima que eu preciso para não ficar mexendo numa reserva que é minha, numa reserva que é de um outro aspecto do meu negócio que não seja a produção, esse é o fator ponto de equilíbrio. Então, nessa primeira aula amanhã, a gente vai trabalhar um pouco da visão empresarial, que é extremamente necessário, e eu vejo a partir da experiência que eu tenho com as aulas, que muitas vezes aspectos que, por exemplo, uma pessoa que cozinha na última turma, eu passei por isso, ela não contabilizava o valor do gás dentro do preço de venda deles, né? É impossível uma pessoa que cozinha produtos que têm uma permanência no fogão diferente, ter, por exemplo, um rateio do gás de maneira igualitária. Não. A gente precisa controlar quem trabalha com máquina elétrica na costura. Como é que você não vai perceber, não vai embutir o valor da energia elétrica? Ah, mas eu faço isso na minha casa. Como é que eu vou fazer isso? A gente vai ver possibilidades de você ratear, de você ter uma média do seu consumo para o seu negócio, para a sua casa, até chegar ao ponto da gente conseguir separar nitidamente o que é custo da minha casa pessoal e o que é custo do meu negócio, certo? Então, nessa primeira aula, a gente vai trabalhar alguns aspectos do planejamento e da visão empresarial para nos dar um arcabouço, um olhar diferente sobre o nosso negócio. Na aula da quarta-feira, a gente vai entrar especificamente nos principais componentes do preço, ou seja, quais são os aspectos fundamentais que entram quando eu vou calcular o preço de venda do meu produto ou o preço da prestação do meu serviço. E aí a gente vai entender qual é a diferença de um custo fixo para um custo variável, o que pode ser tido como despesa, a margem de lucro, e a gente vai ver que não existe uma fórmula. Muitas pessoas entram no curso tentando descobrir uma fórmula mágica para margem de lucro. Existem médias de margem de lucro a depender do setor do seu negócio, mas não existe uma fórmula específica, uma receita de bolo para dizer, olha, esse meu negócio tem que ter uma margem de lucro de 30%. Não. Isso vai depender do seu processo, da sua forma de produção, da sua expectativa de remuneração e, principalmente, dos custos e despesas do seu negócio. E na última aula, que vai ser na quinta-feira, é que a gente vai entrar, e aí eu espero, né, que a gente tenha esses dois momentos de aula, porque, por exemplo, a única estratégia aí que envolve cálculo de fato é o MERCAP, que é um índice multiplicador divisor, a gente vai ver o MERCAP multiplicador, que leva em consideração o meu preço de venda e os meus custos e despesas, e também a minha margem de lucro. Ou seja, dentro da fórmula, eu considero custos, despesas e margem de lucro, e aí ele vai do meu negócio especificamente, do meu produto, né, o mercado unitário, e aí eu acho muito interessante que a gente consiga tentar viabilizar margens de lucros diferentes para os meus produtos, a depender da saída, da percepção de valor do cliente, dos custos de produção, né, da personalização daquele produto, não colocar uma margem de lucro única e estanque
para os nossos produtos, mas o Mercap ele nos dá um índice que eu multiplico pelo custo unitário e é um índice que nos permite, nos dá um valor de preço de venda ou preço de prestação de serviço que cobre os custos e despesas e nos dá uma margem de lucro esperada. Ah, Jéssica, como foi dito, eu fiz o cálculo pelo Mercap e eu achei que ficou muito alto o valor da venda, não está competitivo. Aí a gente precisa fazer análises, né? Em termos de consigo reduzir custos, posso trocar fornecedor, prospecto clientes de um outro nicho, faço divulgação de marketing, trabalho com marketing digital, fecho a loja física, fico só com a loja online, enfim. Pensar na precificação é pensar em questões muito mais, não falo muito mais, mas eu vejo um equilíbrio entre questões quantitativas e questões qualitativas, certo? Eu espero que a gente consiga ter um olhar diferente sobre os nossos negócios. Vou estar disponível, como me disponibilizei na outra turma, vou deixar o meu e-mail, vou passar para a NAPE, por outra rede, porque eu não estou conseguindo acessar o chat aqui, está rodando, está carregando, mas não aparece a conversa. O meu e-mail para que, por exemplo, como não teremos tempo suficiente para fazer atendimentos personalizados, específicos, isso demandaria muito tempo, um conhecimento, né, inclusive, teórico maior. Eu vou deixar o meu e-mail, porque tem um material no Sebrae, e aí já deixo como indicação também para vocês, né? Sempre busquem cursos online. O Sebrae é um grande parceiro assim dos microempreendedores no sentido de fazer cursos de formação, por mais simples que seja, né? Tem Sebrae no Brasil todo, então cada instituição ela vai promovendo alguns cursos, eles disponibilizam também muito material interessante. Então, utilizem a internet a favor de vocês, os recursos tecnológicos, busquem sistemas de informação, existem sistemas de informação gratuitos, porque muitas vezes a gente tem dificuldade em sistematizar essas informações. Com o sistema de informação, a gente consegue ver isso de maneira mais efetiva, entender, poxa, esse produto está me remunerando pouco, esse tem uma saída muito interessante. Apesar de alguns, a boa parte deles, à medida que você usa, por exemplo, eles oferecem um serviço gratuito e depois de um tempo cobram. Mas, assim, é pensar nas possibilidades, né? Assim como planilha em Excel, tem curso de Excel gratuito, enfim, a gente tentar alinhar a nossa prática, otimizar os nossos processos também é muito interessante. Pensar na nossa saúde mental, porque eu falo isso também enquanto microempreendedora, é muito difícil gerir todas as dificuldades, a gente já viu aqui em uma hora e meia de aula, o tanto de subjetividade que envolve produzir e ter um negócio, mas espero que a gente consiga alimentar essas trocas. Fico muito feliz com as ideias, com as dicas, e a gente precisa aproveitar isso, essa coletividade, nossos problemas em comum, para a gente tentar chegar num denominador comum. Eu tinha reservado esse último momento para falar sobre as expectativas de vocês, mas essa sondagem inicial, essa apresentação inicial, eu já consigo ter uma ideia das necessidades básicas dos negócios de vocês, certo? Essa sondagem já foi efetiva, quero agradecer, a gente tem 5 minutos para dar o tempo limite, quero saber se alguém tem alguma dica, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão de incremento da ementa, se está de acordo com as expectativas de vocês, enfim, para a gente conseguir se alinhar o máximo possível nesses 4 dias. Se alguém quiser falar alguma coisa, sou todo ouvidos. Tá tudo tranquilo? Pode falar, Ju. Para mim está tudo certo. Estou aqui para conhecer, aprender e também passar um pouco do que eu sei, do que eu aprendi. E estou amando. Gratidão. Obrigada, Luciane, pelas suas contribuições, viu? Ok. Jurivina quer falar? Eu quero falar que amanhã tem um curso
lá da Secretaria de Turismo. Acho que eu vou chegar um pouco mais tarde, que é 2 dias, amanhã e quarta. Aí eu fiquei pela tarde, porque eu estava fazendo outro, aí não pode tirar. Aí tem uma turma de manhã, 120 baianas de manhã e 120 de tarde. Aí estava dizendo, eu queria falar com você que eu vou pegar um pouco de engarrafamento, talvez eu chegue na aula atrasada. E queria que você me desse uma força aí com esse tabuleiro aí, viu? Estou precisando, que eu estou no ponto turístico, e já era para eu ter ganho o meu. Eu estava doente, quando eu saí, teve um curso, eu não pude fazer, elas chegaram, ligaram para a Core dizendo, fui com um rapaz, com um carro, eu estava com um pouco disso, vi pagar o rapaz para não perder a gasolina deles, vi que pagar, o carro veio vazio, aí porque disseram a Core que não era para dar nada a mim não, que eu não tinha feito o curso de segunda-feira não, que eu tinha ido para São Lázaro da Banho de Pipoca. Eu fui porque eu estava sem um centavo, como é que eu ia pagar o carro se eu não estava com dinheiro para pagar? Eu não estava trabalhando, eu estava operada. Aí ligaram para ela, ela chegou e aceitou. Eu levei os cursos que eu já tinha tomado, tudo, de vigilância sanitária, de um bocado de coisa, entendeu? E não me Vamos, consertou, entendeu? se alguém tiver informações, né, quem trabalha com acarajé, como Lucilene, eu vou dar uma pesquisada também. Mas, assim, a ideia é correr atrás mesmo. Infelizmente, existem pessoas que estão nesse processo, né? Instituições e pessoas para tentar paralisar o nosso serviço, paralisar o nosso trabalho, mas não se deixa bater por essas intempéries. O que a gente puder fazer, até sem um novo tabuleiro, a gente vai tentar pensar nisso. Sugiro muito aproveitar a aula do professor Vinícius, porque ele tem várias dicas de marketing que a gente pode aproveitar no sentido de incrementar o negócio de vocês, e hoje o marketing é a alma do negócio, certo? Mas vou dar uma pesquisada, vou deixar o meu e-mail, meu telefone com a P para ela colocar para vocês, e vamos tentar manter uma comunicação mais, né, sobre essas questões específicas, para ver como a gente pode se ajudar. Quem tiver alguma ideia também, quem souber de e-mails, quem conhecer pessoas que possam nos dar essas informações, vamos tentar fazer desse canal um canal efetivo de comunicação da coletividade, né? Do companheirismo, pensar que a gente está precisando. Mesmo do acarajé onde eu paguei o depósito que eu pego água, refrigerante e gelo para trabalhar, para dar uma emenda com a acarajé que não está saindo muito. Paguei o depósito que eu guardo as coisas. O rapaz quer que eu pague R$ 100, eu disse ele que eu não estava com condições de pagar R$ 100. E o dinheiro que eu fiz hoje em São Lázaro, inteirei com o do acarajé, paguei a prefeitura e paguei a minha internet para poder estar assistindo a aula, entendeu? No telefone. Aí, É muita luta, né, Jurivina? Sozinha. Dei entrada já do auxílio de doença até agora nada. Que agora só no dia 23 de outubro, mano, desde junho, eu dei entrada. Assim que eu saí do hospital, na outra semana eu fui. Dei entrada, aí eles, no mesmo mês de junho, eu tive lá, né, a perícia, tudo. Aí mandou aguardar. Depois, quando foi no dia 14 de agosto, eles mandaram eu levar meus documentos, levar tudo, e até agora nada. A menina, eu tive lá, ela disse que ainda com tempo. Lucilene, seu rapidinho. microfone. Isso. Eu não tenho informação nenhuma a respeito, dona Julie, desse tabuleiro aí, mas vou procurar ver, saber, para estar passando qualquer coisa para a senhora. Vou tentar me informar também. Então, gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu falar. Esses slides... Excel no celular, que eu sou bem, como é que eu posso dizer, antiquada com o digital. Aí eu gostaria de saber o uso do Excel, se é fácil, se tem como, porque no momento eu estou. Eu já coloquei até aqui como anotação. Então, eu vou disponibilizar o meu e-mail. Quem tiver interesse em material sobre determinado assunto, tenta comunicar comigo. Vou disponibilizar um material do Sebrae específico sobre plano de negócio. É super importante a gente ter um plano de negócio. Eu quero. Pronto, vou disponibilizar o meu e-mail. E outra coisa, esses slides que a gente está utilizando, eles vão ficar disponíveis para vocês. Então, no final da turma, das aulas, na quinta-feira, eu mando para a produção e a produção disponibiliza para vocês. E a gente vai tentando se alinhar com essas dúvidas, certo? Então, até amanhã, viu, gente? Carmen, Lúcia quer falar? Pode falar, Carmen.
Toquei errado, desculpa. Tranquilo. Boa noite, viu, gente? Se eu Até tiver no amanhã. eu vou ligar para assistir a aula dentro do ônibus, até chegar em casa. Fique em paz, viu? Fique em paz. Acaba Qualquer 5 coisa que horas. você perder, a gente compartilha depois, tá bom? Eu termino às 5 horas lá. Certo. Tá bom, até Boa amanhã. noite, viu, gente? Até amanhã. Boa. Fiquem com Boa Deus. Boa noite. noite. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Obrigada. Por nada, gente. Obrigada a vocês pela presença, viu? Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite, professora.